E dando sequência às entrevistas especiais que a gente está fazendo para comemorar os 5 anos de Pessoas de Valor, agora em abril a gente completa 5 anos no ar, você acredita? A gente tem mais de 200 capítulos, 200 partes no ar e quase 300 entrevistados, porque cada programa a gente tem 2 pessoas que a gente conversa e claro que agora nesse início de ano a gente está fazendo especiais convidando pessoas isoladamente para a gente poder conversar um pouquinho mais com cuidado e tal. E esse entrevistado de hoje, vocês provavelmente já conheçam porque ele esteve aqui em alguns momentos com duplas diferentes, mas hoje a gente não vai falar de comportamento, mas a gente vai falar de consciência e de filosofia, porque a gente está aqui com o antropólogo, com o terapeuta Daryl Champlin. Cara, faz 30 anos que a gente convive no meio acadêmico na universidade. Estava ali nos bastidores lembrando disso, porque faz 30 anos de faculdade de comunicação. A gente começou lá, nossos fundadores, os dinossauros dessa molecada. Seja bem-vindo. E o programa também, você vê como passa rápido. 5 anos, eu acho que você já veio aqui, sei lá, umas 10 vezes. Se você tiver dúvida, vai lá no pessoasdevalor.com.br, confere, porque a gente tem todas as entrevistas lá à disposição. Mas a gente já falou, inclusive a última vez que você veio, eu estava lembrando, a gente falou do nervo vago, falou um pouquinho sobre essa questão da ligação do físico e do mental, do emocional. E aí a gente recentemente fez uma live que a gente falou um pouquinho sobre consciência. Evolução do pensamento e consciência. Que é a evolução do pensamento, que para mim é uma coisa que um traz o outro, Porque assim, eu às vezes falo assim, para que trabalhar autoconsciência, ou autoconhecimento? Na verdade, quanto mais você se conhece, mais consciência você tem de quem você é, mais assertivo você fica, mais coisas dão certo na tua vida. Aí eu pergunto para você, que trabalha com a humanidade, com o homem, em toda a sua trajetória, a gente está vivendo um momento, até por conta da tecnologia e por conta de tudo que aconteceu, um momento de crise nessa consciência, ou é uma visão de quem está nessa geração hoje vendo um recorte minúsculo? Eu acho que a gente nunca soube tanto e tão pouco. E eu explico o que eu quero dizer. Quando a gente acha que a gente sabe bastante, surge um sistema de crença em torno deste bastante. E aí as pessoas passam a bitolar aquilo de uma forma, porque os resultados deste tal exame que traz imagens mostra tal coisa. Os resultados daquele outro lá que inventaram agora há pouco, como o Instituto HeartMath, por exemplo, que tem um equipamento que consegue detectar como que o seu coração está agindo e de que maneira as suas emoções estão emanando ali. Sim, e o feedback. Isso. Mas daí você começa a interpretar e você começa a colocar ciência numa coisa que ainda não está completa, ou você começa a interpretar coisas de um jeito que não necessariamente está correto também. Então a verdade fica pairando, Qual é a verdade da evolução do nosso pensamento? Fica pairando. E aí você começa a aplicar esses modelos para outros animais. Eu adoro o exemplo dos corvos, como exemplo de inteligência animal, que está mal explorada e mal explicada por enquanto. Mas o nível de raciocínio de um corvo pode chegar a ser o mesmo nível de raciocínio de um humano de X anos de idade. Não vamos nem colocar parâmetro nisso. Será que a ciência atual está equipada para aceitar o fato que os humanos são apenas um bicho pensante? Talvez mais pensante do que outros? E será que na história da evolução das espécies a gente não está mesmo bancando uma criatura muito arrogante? Eu gosto muito do Antônio Damasio, ele publicou O Erro de Descartes, assim, que eu acho que talvez seja um best-seller para quem estuda principalmente neurociência, neuropsicologia, que ele trabalha justamente essa ideia da consciência no sentido de, eu penso, logo existo, só que assim, não necessariamente você, no caso principalmente hoje, muitos sobrevivem, então a gente existe, mas não necessariamente tem consciência da nossa existência. Também. Isso é uma coisa que de certa forma traz um contraponto para mindfulness, para atenção plena, porque quando a gente vai fazer imersão, a semana passada estava fazendo marca, a gente trabalha marca pessoal nesse conceito de mindfulness, de atenção plena, e explora um pouco os sentidos. E a gente vê muitas vezes que as pessoas não têm nem percepção de verdade dos sentidos ativados ali, de enxergar o que está vendo, de escutar efetivamente o que estão te falando. É como se a gente estivesse conversando aqui, mas o cérebro das pessoas estivesse completamente avoados, assim. E eu, não que seja culpa, mas eu sinto que a tecnologia reforçou muito isso, não é? Reforçou porque te coloca num lugar que de fato não existe,
e te tira do lugar que existe. E isso é uma questão que a gente trata em terapia muito, né? Porque as pessoas, de modo geral, te dou um exemplo, a pessoa entra no meu consultório, senta lá na poltrona e às vezes está indo lá 6 meses e um dia olha para o lado e vê lá um cantinho que eu tenho reservado com uma fonte d'água e tal, e a pessoa fala, mas isso sempre esteve ali? A fonte d'água faz barulho. A pessoa nunca percebeu. Eu tenho uma parede lá onde eu tenho libélulas, assim, coladas na parede, né? E a pessoa, às vezes, semanas se passa, ela senta na recepção e ela nunca viu aquilo lá. As estatísticas indicam que a gente consegue perceber em torno de 5% das coisas que nos cercam, né? E o mindfulness funciona bem para reforçar a questão da nossa sempre presença no presente. E aí a gente vai ver muito mais. Mas voltando a essa questão evolucionária do processo de desenvolvimento do pensamento, em algum lugar a gente se separou dos nossos primos terráqueos e perdeu a noção que a gente é só mais um primo terráqueo, né? Então, eu acho que a humanidade moderna, ou a situação terráquea moderna, está perdendo o bonde da história ao não se colocar no lugar do planeta. Entende? E o que eu quero dizer com isso é no lugar físico e intelectual e emocional. Porque nós somos a única criatura com capacidade de destruir-nos a nós mesmos múltiplas vezes. É que quando você fala, por exemplo, você traz o exemplo do corvo que você falou agora, me vem a ideia assim, que eu falo muito do cérebro trino, né, dessa coisa do reptiliano, do sistema límbico, do mamífero e do neocórtex como uma característica de planejamento, área pré-frontal, quer dizer, uma característica humana e que, de certa forma, nos traz um pouco de arrogância. Porque eu fico com a sensação, quando a gente vai lá para o meio da natureza, né, que a gente se conecta efetivamente com a natureza e com a nossa essência, a gente fica com a ideia seguinte, né, por que a gente tem essa área pré-frontal? A gente efetivamente é melhor do que os outros? Né? E vem essa questão. E se a gente está equipado com esses recursos biológicos todos, então como explicar, por exemplo, um experimento que eu gosto muito de mencionar, onde você tem 2 macacos colocados em jaulas separadas, coladas, mas separadas, e vem a técnica do laboratório com 2 pratinhos de pepinos. O macaco adora o pepino, mas ele prefere uva. Então ela vem com 2 pratinhos de pepinos, dá um pepino para um pepino para outro, eles comem. Daqui a pouco ela dá um pepino para um e uva para o outro. Esse que recebeu o pepino está ali já começando a ficar enciumado. Ela vai lá e repete. O macaco que recebeu o pepino 2 vezes está querendo agora receber uma uva. Só que ela vai lá e repete o pepino e dá a uva para o outro. O que recebeu o pepino arremessa o pepino nela. E se estivesse falando um idioma como o nosso que a gente pudesse entender, está xingando a mãe de alguém, certo? Porque ele se recusa a continuar recebendo uma coisa e o outro recebendo uma coisa muito melhor. Então, nós estamos equipados com esse aparelhamento cerebral todo, mas isso nos torna, de alguma forma, realmente superiores do ponto de vista, não só da sobrevivência básica, porque isso aí de comer pepino é a sobrevivência básica. Comer uva é luxo. Sim. Em tese, a gente estaria falando de reptiliano ali, né? Da questão da sobrevivência, né? Não, mas daí a gente migra para a questão da consciência e a gente fala, faz diferença. Essas estruturas cerebrais todas fazem diferença na qualidade da existência. Então daí eu começo a ter problemas éticos e morais. Até no treinamento, né, assim, quando a gente está falando, principalmente nas organizações, né, treinamentos em company, a gente fala muito dessa coisa e o RH também usa muito esse conceito que é uma sigla ali, um acrônimo de CHA, né, que é conhecimento, habilidade e atitudes, né, porque às vezes você pega no meio acadêmico e a gente brinca até com isso, né, não adianta você ter doutorado e não cumprimentar o porteiro do prédio, quer dizer, ou desrespeitar um aluno, e aí a gente entra um pouco nessa coisa da consciência e da inteligência emocional, da gestão da emocionalidade. E aí a gente fala um pouquinho dessa coisa do sistema límbico. Em tese, se você consegue ter uma melhor gestão das suas emoções e aí consegue ter uma melhor definição dos teus sentimentos em relação aos teus pensamentos, aí você também consegue ter um melhor relacionamento com as pessoas e também um relacionamento com você mesmo. A gente está falando de uma consciência e uma consciência das emoções. Talvez, se for verdade que a gente tem tamanho controle assim sobre as nossas emoções, à exceção de alguns expoentes, gente que se dedica a fazer isso. Um outro exemplo que eu acho
sensacional do ponto de vista de gestão de emoção ou não. Então, por exemplo, eu atendo gente com muita frequência que está passando por questão séria de depressão e frequentemente por questão de luto. E o luto não se resume apenas à perda de um ente querido, o luto é a perda de um emprego, é perda. Sim. Certo? E são 7 etapas bem conhecidas do luto que começa com o choque e termina lá na aceitação. Né? Agora, então, olha o exemplo do mundo animal, se a gente está falando de gestão ou não de emoções e se outros bichos podem ou não ter. O chimpanzé nasceu para a mãe dele o protegeu como uma mãe humana teria protegido. O chimpanzézinho não se separou do lado da mãe durante toda a vida, passou a ser emocionalmente dependente dela. Ela viveu em torno de 44 anos, os chimpanzés vivem de 40 a 50 anos, pelo que eu entendo. Ela morreu com 44, calcula-se. O filho dela, que nunca ganhou independência, já estava com acho que 10 anos de idade, a essas alturas do campeonato, se deitou do lado do cadáver da mãe e morreu. Levou uma semana para morrer. Não foi só de inanição, foi de depressão. Sim, muitos casais, né? A gente vê muitos casais. Casais que frequentam, que estão convivendo há muito tempo, né? Agora, daí você pega e tem que, obrigatoriamente, na minha opinião, colocar que aquele animal está tendo tanta emoção quanto eu teria na perda de um ente querido. E ele morreu da questão emocional e não da questão fisiológica, porque não tinha problema fisiológico. Sim, aí volta ao início da nossa conversa, que é a consciência. Então, assim, a gente está onde a nossa consciência está, onde a nossa atenção está. A gente pode colocar que atenção e consciência estão diretamente ligados. Eu acho que o invólucro crânio segura dentro dele um radioreceptor muito importante chamado cérebro, e a consciência nem reside ali. Para mim, a consciência é externa ao cérebro e ela permeia os universos, porque agora eu não estou falando mais de um só. A consciência permeia os universos. E todos os que participam destes universos efetivamente são seres conscientes. É a ideia de somos todos um, nesse sentido. Somos todos um. Talvez... Estamos todos conectados a uma consciência maior. Que é a que faz tudo funcionar. Em outras palavras, a minha consciência é uma gota no oceano, mas eu faço parte de um oceano que tem várias gotas de consciências coletivas. Um universo inteiro de gotas. Né? O Carl Sagan tinha uma colocação muito interessante. O próprio planeta Terra nada mais é do que um pequeno grão de areia nas margens do oceano cósmico. Que era o jeito que ele colocava a nossa existência. Né? Embora extremamente cético, ateu, não sei se nos momentos finais da vida dele ele teve algum tipo de mudança nessa posição, e teve uma morte muito horrível, né? Câncer cerebral, né? Mas nos colocarmos como algo tão minúsculo nos torna mais humildes, né? E nos colocarmos como não sendo tão superiores assim com relação aos nossos primos, todos, também nos coloca numa posição de grande humildade. Aí, se você me permite, do ponto de vista de neuro, assim, a gente normalmente fala, né? Neurônio é matéria, né? E pensamento é onda. Né? Uma é tangível, né? Então, assim, você toma remédio para a tua matéria, mas aí você medita e você ora para a tua consciência, para os teus pensamentos. Você pratica meditação e yoga para poder tentar... Né, para buscar colocar os teus pensamentos alinhados com essa consciência. Dentro desse sentido de matéria e consciência, ou matéria e onda, a gente pode traduzir isso dentro de uma inteligência espiritual. A gente está falando sobre inteligência espiritual. Vamos chamar de espírito para uma coisa que a gente não tem nome melhor. Vamos colocar espiritual para alguma coisa que a gente não sabe definir melhor do que isso. Porque quando você fala espiritual para 90% das pessoas que vão nos ouvir, já vão levar para uma tendência como o espiritismo, o catolicismo, seja o que for. E aí a gente está colocando um rótulo numa coisa que não pode ser rotulada por enquanto, porque a gente simplesmente não conhece. Talvez estejamos fazendo as perguntas erradas, na verdade. Não é? Mas vamos usar a ideia do espiritual como não material biológico. Nesse sentido, né? De matéria e onda, né? Pensando por enquanto. Perfeito. Ó, vou fazer o seguinte, eu sei que vocês já estão viajando, a gente vai interromper rapidíssimo e a gente volta com essa onda super bacana no segundo bloco com o professor Daryl, antropólogo, terapeuta e um monte de coisas que a gente vai abordar no segundo bloco, tá bom? Até já!
de volta aqui com Pessoas de Valor, o único programa na TV aberta que fala sobre desenvolvimento humano, recursos humanos, neurociência, tudo dentro de um programa só. E isso é uma oportunidade que a Santa Cecília TV coloca para você. E claro, a gente acaba indo para o planeta, porque a gente também está no pessoasdevalor.com.br e muito feliz porque a gente acaba atendendo gente de todos os lugares. Então, mandar um abraço a pessoas de Fortaleza, da Bahia, de um monte de lugares, né, estados, capitais, que estão acompanhando a gente em vários lugares, e particularmente mandar um abraço para os meus primos, né, minha prima Verônica, Silvana, tal, lá de Porto Alegre, sempre assistem o programa, sempre mandam um abraço. Mandar um abraço para essas pessoas, né, e principalmente os milhares de seguidores que nós temos nas redes sociais, tanto a minha rede como o Dare, sempre crescendo, né, as pessoas nos acompanhando, e claro, as pessoas que participam dos nossos treinamentos, que nos seguem aí nas diversas atividades. A gente já fez algumas lives. Se por acaso você quiser assistir esse programa ou os anteriores, está lá no pessoasdevalor.com.br, e também se você seguir Prof. Ari Brito, né, você vai conseguir acompanhar aí um monte de coisas, de vídeos, de lives, inclusive com o professor Dero e outros tantos terapeutas, neurocientistas, especialistas, tá bom? Mas a gente estava falando um pouquinho, Dero, sobre essa questão da matéria onda, que eu gosto bastante, principalmente quando eu estou dando treinamento de administração do tempo, porque para mim, e até falo um pouquinho sobre a história do tempo, essa coisa da criação do calendário maia, tem os romanos, e aí depois foi criado o bissexto para ajustar, para a gente ter mais ou menos como a gente tem esse tempo. E eu dou um exemplo para os alunos que é bem fácil, mas que as pessoas entendem um pouco essa coisa do pensamento. Quando eu estou falando com um amigo, né, e esse meu amigo está morando no Japão, se agora, nesse momento, são 9 da noite, né, de um domingo, esse cara já é 9 da manhã da segunda-feira. Então, assim, quando eu estou falando com ele ali ao vivo, a gente está ligado na câmera, naquele momento, por causa do tempo, eu estou no passado dele e ele está no meu futuro, né? Então, assim, eu estou falando com o futuro. Então, assim, é uma forma de a gente perceber que a percepção do tempo, ela é uma questão de percepção, porque materialmente o cronograma, o relógio está rodando, mas assim, para ele é 9 horas da manhã e já passou 9 da noite, para mim ainda é 9 da noite. Então, eu sou o passado dele, ele é o meu futuro, mas efetivamente a gente está vivendo no mesmo momento, em posições diferentes do planeta. E isso é muito bacana de ter uma percepção de como a gente é pequeno, como a gente às vezes não tem consciência de o quanto a gente é importante e o quanto a gente, de certa forma, orbita, né, na vida dos outros, acaba sendo referência para a vida dos outros e os outros também. Então, assim, quando a gente vê essa coisa de autoestima baixa, de se comparar com o outro, ou às vezes até não só autoestima baixa, mas eu gosto muito de pensar o oposto, né? Que a pessoa muito arrogante, a pessoa acha que é superior aos outros, acaba de certa forma quebrando um pouquinho essa coisa da força do pensamento, porque na prática nós somos aquilo que nós pensamos. E se nossos pensamentos estiverem distorcidos, é como se nesse momento eu estivesse vivendo o passado do meu amigo que mora lá no Japão. E eu não sou o passado dele. É uma comparação que eu nunca tinha pensado em fazer, na verdade, né? Aí você pode entrar em todas as discussões que cercam a existência do próprio tempo, né? E como que a gente convencionou colocar isso para que a gente pudesse nos organizar. Para que nós pudéssemos nos organizar na vida do dia, a gente precisa de um relógio, né? Mas para que a gente possa se organizar na vida, a gente precisa deixar o relógio, na verdade, né? Porque se eu estou muito atrelado à questão do controle de tudo, a probabilidade é que eu não vou ser saudável por muito tempo. Então é uma coisa que imediatamente é óbvia. Eu não posso controlar o tempo que eu tenho. Sim. A exceção de fazer tarefas. E eu não, por acaso, puxei essa coisa do tempo, porque para mim, quando a gente fala de consciência, de sentidos, de percepção, para mim vem a coisa da ansiedade. A gente falou um pouco de depressão no primeiro bloco, mas assim, eu sinto que depois da pandemia, a gente já passou um tempo da pandemia, mas assim, as pessoas estão muito mais ansiosas do que o normal. Assim, é como se a pandemia tivesse acelerado, fosse um catalisador por conta do confinamento e tantas expectativas que se criou. E para mim a ansiedade vem muito, e alguns autores, particularmente Goleman, o Osho falou lá atrás, tal, essa coisa de repente você se colocar no futuro para fugir do presente. E aí você tem o excesso do futuro como uma característica ali da ansiedade, que a pessoa fica o tempo inteiro pensando no futuro, mas na prática às vezes ela está preocupada com o futuro porque ela está tentando não olhar o presente dela. Porque o presente costuma ser desconfortável. Agora, ficar olhando para o futuro se torna desconfortável porque você percebe que olhar lá para frente vai trazer muito problema. E estatísticas indicam que a maior parte dos nossos pensamentos é não só repetida, mas é ruim.
Então eu estou colocando pensamentos já provavelmente ruins no futuro, eu estou fugindo da realidade atual que eu considero ruim frequentemente, embora não seja. De fato, Só a percepção. É só percepção. E eu coloco para o futuro o ruim também. Então a maior parte das vezes quando a gente exercita, quando a gente faz esse exercício de futurologia, a gente está tentando descobrir se a gente vai sobreviver ou não. Né? E de que forma a gente vai sobreviver. E a sobrevivência não costuma estar em pauta no presente nem no futuro. Porque os predadores não são tão predadores assim. Né? Principalmente os do presente. Normalmente a gente fica ruminando coisas extremamente básicas que não representam ameaça alguma. E o Goleman, como ele é muito assim, conhecido, né, popular por causa dessa coisa da inteligência emocional, tal, que hoje a gente fala gestão da emocionalidade, mas ele também escreveu um livro de meditação, né? Ele é um parceiro e aí tem essa coisa, assim, se você tivesse importância no teu presente e entendesse que o teu presente reflete tanto o teu futuro, você não perderia um segundo pensando no futuro, porque o que você faz agora, efetivamente vai impactar no teu futuro. Então, se você não está fazendo nada agora, porque você está pensando no futuro, é como se você estivesse transformando aquele futuro vazio na tua realidade. Porque o que eu estou fazendo no meu aqui e agora que vai impactar no meu futuro? E aí, se eu só estou pensando, se eu só estou preocupado com o futuro, eu estou, de certa forma, estando ausente, estando invisível no meu presente. Sem contar que não tem absolutamente coisíssima nenhuma que você possa fazer sobre o que aconteceu ontem. Certo? A não ser que a gente entre em outros parâmetros de discussão de viagem em tempo. E tem. Né? Tem estudo que trata disso, mas ou a gente está ruminando o passado, tentando descobrir pelos nossos arrependimentos o que eu podia ter feito diferente, ou eu estou morando lá no futuro sem entender que o meu futuro vai resultar das ações que eu faço neste instante. Sim, e o mais incrível, assim, quando a gente começa a ter consciência e trabalhar esse estado de consciência, eu gosto muito particularmente de yoga, meditação, tal, que trazem isso, mas existem N formas, mas assim, a gente começa a perceber que o futuro não existe e o passado não existe. O que existe, o que é real é o que você está vivendo aqui nesse momento, porque o resto é tudo ou imaginação ou lembrança. Você lembra do teu passado e imagina o teu futuro, mas efetivamente eles não são reais, porque quando o futuro virar realidade, já virou presente. E aí tem uma outra ilustração interessante, Chopra usa bastante essa. E se a gente fosse uma mosca, com 1000 olhos em cada olho? Qual seria a nossa percepção do presente com essa visão de mosca? E se a gente fosse uma mosca, a experiência na interação com a luz seria tão diferente que a gente não interpretaria a maior parte das coisas que a gente interpreta como humano, na nossa percepção até de cores, né? Na nossa recepção da visão, a gente não interpretaria do mesmo jeito que a gente interpreta. A mosca pode estar sentada aqui, mas ela não está tendo a experiência que eu estou tendo aqui. Sim. Nem você está tendo a experiência. Até por causa da percepção mesmo, né? Porque cada percepção vai traduzir o mundo, é porque mais ou menos assim, seria imaginar que o meu mundo é o mundo que eu percebo. Se o mundo que eu percebo não é igual ao mundo que você percebe, então nós vivemos em mundos diferentes. Totalmente. E aí cada mundo é um mundo diferente, porque cada pessoa é uma percepção diferente. Exatamente. E isso teve, eu acho, ao longo do desenvolvimento do intelecto humano, isso teve um impacto na forma como a gente é hoje, é evidente, não é? Mas outro dia eu estava até conversando lá em casa, tentando decifrar se será que a vida em 1950, 60 era mais complexa ou menos complexa do que hoje? Era mais fácil de viver ou menos fácil de viver? O mundo tecnológico que apareceu, ele é vantajoso mesmo? A gente tem a explosão da questão da ansiedade, já que você menciona isso. Será que os nossos pais ou os nossos avós tinham os mesmos índices de ansiedade que nós temos hoje? Será que eles estavam sempre tão preocupados com questões passageiras de hoje que se tornariam no futuro alguma coisa muito relevante, ou pensando sempre no futuro e, portanto, engolindo o presente como inexistente? Eu particularmente acredito muito que a tecnologia ajuda em N situações, óbvio, e aí naquela época talvez a tecnologia não fosse tão acelerada, né, nos colocasse num ritmo que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo, vamos combinar, quem aqui está nos assistindo, né, a gente está aqui já chegando, tem muitos que já estão olhando para o carnaval, né, mas tem outros que estão olhando ainda para o início do ano, porque a gente está em fevereiro. Aí eu fico pensando assim, poxa, se você viu a notícia do relógio do tempo,
tempo, lá do fim do tempo, e aí fala assim, faltam 19 segundos, não sei se você acompanhou isso, você já acelerou por causa da guerra, aí eu fico pensando, poxa, se já não tem tanta ansiedade, já não tem pandemia, guerra, um monte de coisa, ainda vem os humanos e criam um relógio, cientistas criaram um relógio que é o relógio do fim do tempo, que diz o seguinte, olha, a humanidade tem, né, a gente está quase próximo do fim, porque por aquele relógio que envolve N cálculos, a gente está a 19 segundos do fim. Se a gente ficar nessa ansiedade, a gente vai falar assim, poxa, mas todo mundo sabe que o final da vida é a morte. Só que se a gente ficar pensando todo dia na morte, a gente não está vivendo a vida. Aí, de novo, é aquela coisa da ansiedade. Se você entra na espiritualidade, a morte física não significa absolutamente nada. Então, a gente fica girando no falso. Né? E em conceitos que também são falsos e mentirosos, porque fazem com que a gente acredite que a finalidade, não o propósito, mas a finalidade de a gente estar chegando a um fim, é algo real também. Mas efetivamente é. E a gente não precisa falar de espiritismo, nada disso. Se for só a sobrevivência das moléculas, então também isso não acaba. Uhum. Né? Então é uma discussão, na verdade, eu diria quase pseudo-intelectual. E eu fico imaginando o seguinte, né? Poxa, se a gente na escola aprendeu que tudo se transforma, qual é a nossa preocupação? O negócio é bora se transformar, né? Bora evoluir, bora melhorar, bora fazer coisas diferentes, porque efetivamente a gente está aqui para se transformar e talvez essas moléculas realmente vão se transformar daqui para frente em outras coisas e a matéria vai virar onda e vice-versa. Ou então você chuta o pau na barraca logo de uma vez, entra no extremismo dos estudos quânticos e passa a dizer que a coisa só vai existir quando observada. Exato. Aí ferrou, porque nem você nem eu, quando não estivermos nos vendo, existiremos um para o outro de fato. Sim. Sim, porque é aquela coisa, olha, caiu uma folha lá no deserto, mas será que caiu mesmo? Não tem ninguém observando. Será que isso existiu, então? E é realmente uma discussão, mas aí a gente teria que fazer um curso de filosofia aqui, né, fazer uma série de programas só para discutir isso, porque é muito incrível. Dero, muito obrigado pela tua presença, super bacana. Você que nos assiste, que está acompanhando aí ao longo desses 4 anos, te agradeço essa audiência muito incrível. Particularmente, eu desejo um bom carnaval, porque está chegando aí não tem como, a gente, né, vive no Brasil e o carnaval é importante, né, e acompanhe a Santa Cecília TV, a emissora que transmite o Carnaval de Santos, então para você que é daqui da região, acompanha, fica atento aí, porque a gente transmite ao vivo o desfile das escolas de samba aqui da região, tal, e é muito bacana, tá bom? E para você que está ainda nessa pegada de início de ano, planejando metas, organização, que talvez seja mais a nossa pegada aqui dos dois, fica aí um desejo de você cada vez se transformar mais para evoluir a cada dia, tá bom? Um abraço, fica com a programação da Santa Cecília TV, a gente volta no final de semana que vem. Até lá!